Vamos ao capítulo, agora o capítulo 25, 26, os capítulos 25, 26 e 27. Quanto mais, não sei se vocês estão percebendo, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai percebendo a atualidade da palavra de Deus, a atualidade, mesmo que em alguns momentos a gente precisa contextualizar, como no capítulo 25 vai falar sobre as virtudes, as maldades da mulher, a partir do versículo 17, é preciso contextualizar esses pensamentos dentro de um contexto de uma época, uma sociedade patriarcal e um contexto sociocultural do Antigo Testamento. Mas mesmo assim a gente descobre, a gente percebe como é importante para o dia de hoje. Veja bem, a primeira parte do capítulo 25, ele vai falar sobre as coisas desejáveis e as coisas detestáveis. E ele vai dizer assim, né? Meu espírito se compraz de três coisas: tem a aprovação de Deus e dos homens, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o marido que vive bem com sua mulher. Olha como também isso é bem atual. E aí depois ele vai falar que a maturidade na velhice, que a pessoa tem que, até a velhice, ela tem que acumular experiência. Então a velhice madura, a velhice que traz felicidade, é aquela que acumula experiências, especialmente experiências dentro da sabedoria. E aí ele conclui, antes de concluir, ainda no versículo 9, ele vai falar de 10 bem-aventuranças. Que são essas 10 bem-aventuranças? Ele vai mostrar que ser feliz não é só... As pessoas pensam que a felicidade estão nas coisas materiais. É importante ter coisas materiais, sim, mas se você não tiver objetivo na vida, não tiver foco na vida, se você não colocar sentido na sua vida, tudo isso se torna vazio. Você se torna uma pessoa com bens materiais e uma pessoa infeliz. Então essas 10 bem-aventuranças vai colocar como ser feliz no dia de hoje, né? E lembrando sempre a sensatez, a pessoa que é sensata, e também vai lembrar a pessoa que tem amigos, a pessoa que tem temor a Deus, a pessoa que segue as leis de Deus, ela terá coisas materiais, sim, ela terá abundância, mas terá também sentido para a vida. Não é só ter as coisas materiais, mas em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar e o sentido para a vida. E aí na segunda parte do capítulo 25, ele vai falar das virtudes e maldades da mulher. Repito mais uma vez, tem que perceber o contexto cultural, porque daqui ele vai retratar um contexto cultural de todo o Antigo Testamento, contexto sociocultural, em que era uma sociedade patriarcal, que a mulher tinha o seu papel de importância, mas é preciso perceber qual o papel da mulher para encontrar sentido naquilo que ele vai colocar nesses últimos versículos sobre as virtudes e maldades da mulher. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois isso duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. Olha que bonito. Começa assim o capítulo 26. Ele vai continuar aquele assunto que estava no capítulo 25 sobre as mulheres, sobre as virtudes, também sobre a maldade. Eu queria lembrar a você que, se você for olhar o Antigo Testamento, a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, vamos perceber a importância das matriarcas. Não podemos pensar em Abraão sem a figura de Sara, não podemos pensar em Isaac sem Raquel, aliás, Isaac sem Rebeca, Jacó sem Raquel. As decisões que Abraão e que Isaac e Jacó tomaram sempre tinha a influência da mulher que estava do lado. Por isso Deus colocou ao lado de Abraão, de Isaac e Jacó, 3 grandes mulheres fortes. Tanto Sara, Rebeca quanto Raquel foram grandes mulheres que estavam do lado dos grandes patriarcas que conhecemos do Antigo Testamento, onde tudo começou, Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse capítulo 26 vai começar mostrando a importância da mulher e também vai mostrar tanto o lado bom como o lado ruim, né? O que é uma mulher maldosa, o que é uma mulher boa, o que é uma mulher santa. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável, diz o versículo 19.
E diz mais ainda, não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Aí sim nós vamos perceber, lendo esse capítulo 25 e olhando para a figura das matriarcas, a Sara, Rebeca e Raquel, percebemos como é importante a importância da mulher dentro do contexto familiar. Já no capítulo 27, ele vai falar um pouco sobre o comércio, o perigo do comércio. Os comerciantes do Antigo Testamento, também no tempo de Jesus, já no Novo Testamento, eles não tinham uma imagem muito boa perante o povo, porque eles eram ligados à cobiça, ao lucro, queriam ganhar sempre vantagem. E aí o capítulo 27, ele vai mostrar, ele vai tentar construir, né, a partir da ideia do comerciante, como se viver bem dentro do comércio, né, procurando a justiça. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, o insensato é inconstante como a lua. Então, existe uma certa ligação do comerciante com a injustiça, do comerciante com o lucro desenfreado, do comerciante que queria tirar sempre o proveito do cliente. Então, assim, esse capítulo 27, ele vai falar desses perigos, né, da pessoa que lida com o comércio, e ao mesmo tempo ele mostra também como se prevenir para não viver nesse lucro, nessa cobiça, que era uma coisa diária entre os mercadores e os comerciantes. Então o capítulo 27, ele vai tratar um pouco sobre isso, e depois ele vai retomar a questão da amizade, e vai falar sobre a hipocrisia, falar sobre o falso amigo, né? Assim como devemos valorizar os verdadeiros amigos, devemos ter cuidado com a hipocrisia e com os falsos amigos. E ainda no 27, ele vai colocar uma coisa que era muito comum, né? Quem o faz, esse paga. Era sempre a lei do retorno, que é muito, muito característico do Antigo Testamento. E assim concluímos mais uma parte aí, concluímos os capítulos 25, 26 e 27 com a bênção. E também eu queria parabenizar você que está perseverando nessa leitura da Palavra de Deus, não só leitura, como também estudo. Lembrando que quanto mais você estuda, mais conhece a palavra, mais você ama essa palavra, e é importante mais a gente conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Então, concluo esses 3 capítulos com a bênção aqui direto de Jerusalém, que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você e sobre a tua família as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa leitura.